Este é o canal Disco Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no Discoteca ainda existe de hoje Sonic Flood. Sonic Flood é uma banda cristã de rock e pop rock formada no final da década de 90. Até este momento, outubro de 2021, a banda já lançou 5 álbuns de estúdio, além de 2 ao vivo, 2 compilações e um natalino. Bem, há muita história aqui. Partirei do início. No final dos anos 80, havia surgido um trio cristão chamado DC Talk. Um dia farei um vídeo sobre eles. Estavam fazendo um tremendo sucesso, até que, em 1997, a banda de apoio do DC Talk, que eram músicos itinerantes, composta pelo guitarrista Mark Lee Townsend, o tecladista Jason Halbert e o contrabaixista Otto Price, resolveu gravar um álbum. Formaram assim a banda de rock chamada Zilch, onde Mark assumiu o vocal, apesar dos demais contribuírem também. Para a gravação do álbum, convidaram o baterista Rick May. Já mencionei Otto Price no último vídeo aqui do canal sobre a banda Barlow Girl. Deixarei o link na descrição. Mark Lee Townsend, além de músico, é produtor e compositor. Já trabalhou para outras como Steve Taylor, Relient K, House of Heroes e até para a própria Sonic Flood, como músico adicional. E Jason Halbert também é músico, compositor e produtor. Já trabalhou para Audio Adrenaline. Zilch gravou, pelo menos até o momento, apenas um álbum no mesmo ano em que a banda havia sido formada, em 1997. Após isso, entrou na banda Jeff Dale, que assumiu o vocal. A gravadora da banda na época, a Go-T Records, sugeriu que lançassem um álbum de adoração. De início, os integrantes não acharam uma boa ideia, mas acabaram por aceitar e colocar o projeto em andamento. Neste meio tempo, o guitarrista Mark e o contrabaixista Price deixaram a banda, sendo substituídos por Duane Laring e Rick Hyle, respectivamente. Além disso, chamaram o baterista Aaron Blanton para completar a equipe. Laring posteriormente trabalhou com Tim Hughes e Audio Adrenaline. Hyle era contrabaixista da banda Big Tent Revival. Para relembrar, a formação então ficou da seguinte forma: Jeff Dale no vocal, Duane Laring na guitarra, Rick Hyle no baixo, Jason Halbert nos teclados e Aaron Blanton na bateria. Assim, a banda foi se preparando para o lançamento do disco de adoração. Antes do lançamento, tendo em vista que a formação da banda havia se modificado drasticamente e que o que eles estavam prestes a fazer ou já estavam fazendo não se relacionava em nada com o nome da banda, em todos os sentidos, porque Zilch realmente significa nada, decidiram mudar o nome para Sonic Flood, que traduzindo significa inundação sônica ou inundação sonora, uma referência ao livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, que fala sobre o som de uma grande multidão, que era como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que louvavam ao Senhor. Porém, eles não deram o nome com base na passagem bíblica. Eles simplesmente escolheram esse nome e depois perceberam que tinha tudo a ver com esta passagem. Então, em 1999, lançaram o disco homônimo, Sonic Flood, o primeiro disco de uma nova banda, que provocou uma revolução na música de adoração, que ficou conhecida como CCM, Contemporary Christian Music, traduzindo música cristã contemporânea. Tanto é que Sonic Flood ficou conhecido como os pais da música de adoração moderna. Isso porque lançaram canções de adoração ao som do rock e pop rock moderno. Não obstante, considero exagerado dar esse título a eles. Muitos outros artistas cristãos já haviam feito e já estavam fazendo canções de adoração na roupagem rock muito antes deles. No entanto, era feito de duas formas.
ou era um álbum totalmente de adoração e que continha uma ou duas canções na roupagem rock, com o restante do álbum fora do rock e se limitando ao tradicional violão e piano, e a outra sendo álbuns totalmente de rock, mas que, contudo, nem todas as canções eram verticais, nem todas eram de adoração. Quiçá Sonic Flood tenha recebido essa fama pelo fato de muitos proponentes deste estilo estarem fora do solo americano. E uma diferença que percebi é que os que já faziam este som antes geralmente tinham o violão como instrumento principal e a guitarra ficando em segundo plano. Mas são apenas suposições. E Sonic Flood lançou um álbum totalmente de adoração e totalmente na roupagem rock moderno, com guitarras bem em evidência. O que o Sonic Flood foi para os Estados Unidos, ou até para o mundo, David Quinlan foi para o Brasil, popularizando este estilo. Já disse isso aqui no canal no vídeo sobre David Quinlan, deixarei o link na descrição. Pois bem, após o lançamento do primeiro álbum sob o nome Sonic Flood, a banda mais uma vez se desmanchou quase que por completo. Restaram apenas o vocalista Jeff Dale e o contrabaixista Rick Hyle, que abandonou o baixo e se uniu a Dale nos vocais. Então, recrutaram novos integrantes para o segundo álbum. Todd Shea para a guitarra, Dave Allen para os teclados, Tom Michael para o baixo e Brett Varganson para a bateria. Estes já trabalharam com John Cox e Greg X. Volz. A ideia da antiga banda, a princípio, era lançar apenas um álbum especial de adoração e voltar a fazer canções como a Zilt fazia, de rock cristão, mas com mensagens direcionadas horizontalmente. Contudo, o impacto do primeiro álbum foi tão grande que decidiram seguir com a banda por este norte do CCM. E com o segundo álbum, sendo este ao vivo, a banda manteve o sucesso. Depois do segundo álbum, Jeff Dale deixou a banda para voltar à carreira solo. Dale já havia lançado 3 álbuns antes de entrar para o Sonic Flood. Após sua saída, já lançou mais 5 álbuns até este ano de 2021 e também foi pelo caminho do CCM. Sonic Flood continuou com diversas mudanças de integrantes ao longo da trajetória. Desde o terceiro álbum, com Rick Hyle comandando o vocal, Sonic Flood já teve mais 4 guitarristas, 2 tecladistas, 3 contrabaixistas e 5 bateristas até o momento. Sonic Flood já ganhou um prêmio Dove Awards como melhor álbum de louvor e adoração e uma indicação ao Grammy Awards como melhor álbum de rock gospel. E já vendeu aproximadamente 2 milhões de discos até este ano de 2021. Tudo isso por conta de seus 2 primeiros álbuns, onde ficaram longo tempo em primeiro lugar nas rádios cristãs americanas. Tenho 2 discos para mostrar. Primeiramente, o 4º álbum da banda e o 3º de estúdio, Cry Holy, lançado em 2003 pela Ino Records e produzido pelo grande Mark Bird e por Julian Kindred. Já mencionei Mark Bird no vídeo sobre Jeremy Camp e já mencionei Kindred no vídeo sobre a banda Delirious. Deixarei os links na descrição. A banda aqui vem com a mesma formação do segundo álbum, que já mencionei aqui, indubitavelmente sem o vocalista Jeff Dale. Outros músicos que contribuem são Andrew Thompson e os produtores Mark Bird e Julian Kindred nas guitarras, Steve Hindalong na bateria e Christine Glass no backing vocal. Christine é esposa de Mark Bird e já gravou 2 discos solos até o momento. Também já lançou um disco com Mark, tendo como nome da dupla Glass Bird, que une o sobrenome de ambos, formando assim o nome Pássaro de Vidro. Ou quase isso, porque o sobrenome Bird é escrito com Y. Bem sugestivo, não é mesmo? O álbum contém 13 faixas, dentre eles canções de Joe Houston, do Hillsong United, e de Mari Sampson, antigo integrante, Chris Tomlin e Tim Hills.
Sonic Flood foi muito bem sucedido nos 2 primeiros álbuns, fazendo covers de canções de adoração. Este álbum se saiu bem e eu gostei muito dele. Uma diferença para os 2 primeiros é que aqui é um pop rock mais leve, com mais violão. E os 5 destaques para mim são a faixa de abertura que dá título ao álbum, Cry Holy, canção de 2002 e de composição dos 2 produtores juntamente com Rick Hyle. Fala da majestade de Deus, que faz toda a criação render louvores a Ele. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você pode me seguir também no Instagram, link na descrição. A faixa seguinte é outro destaque, Shelter, canção de 2002, de composição de Scott Fairclough e do contrabaixista Tom Michael. Scott Fairclough é um cantor, músico e produtor com apenas um disco gravado até hoje e que já compôs para Lifehouse e John Elephant. Remetendo-nos aos Salmos 59, 61, 62 e 91, fala de Deus como nosso abrigo, nosso refúgio no qual podemos confiar. Próximo destaque, a faixa 5, Unconditional, canção de 2002, composição de Mark Bird e Steve Hindalong. Fala como o amor e a alegria do Senhor transborda em nossa vida quando todo o nosso ser é entregue a Ele. Depois, a faixa 6, Famous One, canção de 2002, composição de Chris Tomlin e Jess Reeves. Já mencionei Chris Tomlin aqui no canal nos vídeos sobre Hillsong London, Livres para Adorar, Rebecca St. James e Barlow Girl. Um dia farei um vídeo sobre ele. Essa canção nos lembra do Salmo 8, que declara que o nome do Senhor é admirável em toda a terra e que os céus refletem sua glória. Último destaque, a faixa 7, Rushing In, canção de 2001, composição de Chuck Butler. Chuck é cantor, músico, produtor e compositor que já trabalhou para Brandon Heath e Sanctus Real. A voz de Rick Hyle encaixa muito bem nessa canção, que fala da graça de Deus que nos alcança de forma implacável. Bem, encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei mostrando mais um disco da banda Sonic Flood. Que a paz seja com você e até o próximo Discoteca Ainda Existe.